Olá, então, meu nome é Felipe Bellini e hoje eu vou conversar com você sobre a história da literatura infantil. Basicamente, a gente vai ver quais são as bases, como é que surgiu a literatura infantil. Isso é importante para compreender que as narrativas estavam e sempre estiveram junto com a gente, mas que a concepção de texto para a criança surge em um determinado momento da história e ela é bem recente. Vamos comigo? Vamos compreender esses assuntos assim, passo a passo? Acho que para começar, a gente tem que pensar em como o homem usou e usa de narrativas para desenvolver, indicar, construir e se manter na história. Se a gente for perceber que a contação de histórias, ela sempre foi usada para transmitir a história, as suas origens, as origens do seu povo, a gente compreende que a tradição oral, antes da tradição escrita, já servia para que de uma geração para outra, determinados acessos, determinadas construções fossem passadas. O uso da linguagem oral, então, ela propõe a passagem de sabedoria passada de uma geração para outra, a solução de problemas já resolvidos pelas gerações anteriores, a manutenção das tradições de um povo. É pelas histórias que se conta que um povo permanece existindo. A gente vê isso hoje na mídia, a gente vê isso em como diferentes grupos passam as informações da maneira que desejam para serem lembrados como desejam. E as narrativas, então, contam as histórias da humanidade, mas elas contam as histórias passadas das gerações passadas para as gerações futuras, com intenções explícitas de determinar e denunciar as suas necessidades. As histórias contam para a gente não apenas do que ocorreu, mas também como se deseja que ocorra no futuro. A gente tem que ver que tudo isso já funcionava com a tradição oral, mas com a tradição escrita, com o advento da escrita, potencializou-se muito mais, porque a escrita permite acervo. Então, as histórias antes contadas com a escrita se imortalizaram. Houve a possibilidade de gerações muito tempo depois reconhecerem essas histórias. Antes, as histórias eram então passadas para os adultos. Estamos claros até aqui? Antes, as histórias eram passadas para determinar comportamentos de povos, para compreender tecnologias, para compreender tradições. Até que em um determinado momento surge o que nós vamos chamar de literatura infantil. E a literatura infantil se distingue das demais literaturas porque ela chega com um público recortado, extremamente bem definido, que faz com que essa literatura tenha uma linguagem própria, uma maneira própria de se escrever, uma intencionalidade de escrita para se comunicar com esse público muito bem definido e restrito. Já se sabe quem vai ler. Só que tudo isso teve um processo, não é mesmo? Então, até chegarmos na literatura pensada para crianças, rolou muita coisa. E pensando bem, a gente tem essa literatura pensada para crianças evoluindo até hoje. Vá a uma livraria infantil, veja os livros de textura, veja os livros de música, veja os livros com relevo, veja como as histórias são contadas e como muda de ano para ano. A gente vem se adaptando e reconcebendo o conceito de infância, melhorando ele de tempos para tempos. Mas antes do século XVII, não existia essa concepção de criança. Ela só vai surgir lá no classicismo francês, no desenvolvimento, no advento desse classicismo. O que isso quer dizer para a gente? Que até o século XVII, a gente não vai ter um livro feito para crianças. Isso só vai acontecer, certo?
com François Fenelon, ou Fenelon, certo? Com o objetivo de educar moralmente as crianças. Quando ele traz esse livro, quando ele traz esses textos encomendados, é que a gente vai ter pela primeira vez um texto montado para crianças. Mas, obviamente, eu vou falar dele daqui um pouco. O que a gente tem que entender é que houve um processo para isso. E o primeiro grande processo é a reconcepção, a nova concepção do que a gente vai chamar de família. Até a Idade Moderna, a gente tem a família clã, a família numa instância maior. Daí, no desenvolvimento da Idade Moderna, até chegar na Idade Contemporânea, a gente vai ter um núcleo familiar pequeno. Nesse núcleo familiar, existe a necessidade de afeto, existe a necessidade de privacidade. E esse núcleo familiar, então, ele tem que começar a se preocupar com os seus. Essa nova concepção de família, ela pensa a criança de uma maneira que não vinha sendo pensada. Escola, naquela época, não era para crianças. Existiam crianças que iam à escola? Existiam. Elas iam às escolas dos adultos, eram raríssimas elas. O que existiam, sim, eram escolas precárias, escolas instáveis, escolas eclesiásticas ou de estudos livres. As escolas eclesiásticas são essas com a intenção de formar clérigos, de formar membros da igreja, pensadores da igreja. Já as escolas de estudos livres eram aquelas escolas para alfabetizar, com conhecimento e currículo muito restrito, não aberto ao professor mudar, porque não existia naquela época uma concepção pedagógica. Existiam armazéns, salas gigantes para ensinar a alfabetizar, e se ensinava a alfabetizar, é claro, mas ainda assim de uma maneira muito rara, muito pouco pensada, porque eram adultos, e adultos tais como adultos, todos aprendem igual. Com essa nova concepção de família, com essa nova concepção de geração, compreende-se que a criança tem um desenvolvimento. No século XV a gente já tinha umas pistas disso, porque as crianças permaneciam com suas famílias e eram entendidas, entre muitas aspas, como crianças, como entendemos hoje, até os 4 anos de idade. Depois dos 4 anos eles já eram homens. Aos 7 eles já podiam falar em ambiente público, manifestando sua identidade. Você consegue perceber então que houve uma grande evolução? O que denuncia essa evolução é a criança não está no trabalho, é a criança... A gente tem preocupação com os sentimentos das crianças. Até o século XV, falar de sentimento e criança não rolava. Agora, no século XVII, XVIII, com a ideia de moralizar pela literatura, vem a ideia de chocar, a ideia de assustar, a ideia de refletir, a ideia de trazer diferentes sentimentos pelo texto. É importante, então, pensar que a concepção de criança com a nova concepção de família também foi modificada. Agora as crianças sentem porque eu quero afeto no meu lar, agora as crianças são restritas. O pensar e o falar da criança passam pelo filtro de um adulto, porque antes simplesmente não existia esse filtro. O classicismo francês, que é quem traz os primeiros grandes contadores de histórias para o público infantil, vai trazer para a gente, né, as aventuras de Telemaco, do Fenelon, vai trazer as fábulas de La Fontaine e vai trazer os contos da Mamãe Ganso, inicialmente, da Mamãe Gansa, certo? Do Charles Perrault. Então, ele traz muitos textos e, trazendo Charles Perrault, ele traz o pai da literatura infantil, que é o primeiro a esquematizar o formato de fábula de fato, denominando ali regras, maneiras de se escrever e assim vai. Como eu falei do Charles Fenelon, eu vou apresentar assim como é que ele escreveu esse primeiro texto pensado. Ele era um padre, ele era um poeta, ele era um escritor, ele era um teólogo, e ele foi convidado pela Duquesa de Bavière, acredito que é assim que se fala, certo? Para ensinar as suas filhas mulheres pequenas a como se comportar.
Então esse é o primeiro momento, é o primeiro pensar. Eu preciso educar meninas a como se portar em uma sociedade. Ah, era machista? Era a sociedade da época. E ele vai ser bem maniqueísta, formando muito do que é a fábula. Ele determina bem o que é bom, sim, o que é mal, não, indicando os caminhos de como essas meninas tinham que se comportar. Daí a característica de ser moralista. A fábula, o texto infantil, ele moraliza as crianças e determina comportamentos. Com esse avanço, vem também a nova forma de pensar a educação da criança. Vem a nova escola, vem Froebel, vem vários outros que se manifestam. A educação da criança passa a ser a de preparar essa criança para a vida. É importante entender de onde é que vinha a inspiração dessas pessoas, porque as histórias já eram contadas, as histórias eram contadas para adultos, de repente essas histórias passaram a ser contadas para crianças. Mas de onde é que vem a inspiração do Charles Perrault? De onde é que vem a inspiração do La Fontaine? Charles Perrault, ele vai ter acesso a um imenso acervo que se chamam Fábulas de Fredo, ou melhor, Fábulas de Esopo. Esopo viveu lá no século VI a.C., ele era um grego e ele vai contar milhares e milhares, ou eles, né, porque ainda não se sabe a identidade realmente de Esopo, milhares e milhares de histórias. O Fredo, ele vai escrever essas histórias que estavam apenas no meio oral, e o Perrault vai ter acesso a isso, e ele passa a transcrever essas fábulas, trazendo para o seu contexto e a sua realidade. Muito a ver com o que os professores fazem hoje. Muito a ver em você, professor, em você, pai, introduzir a fábula de acordo com o que o seu filho entenda dentro do contexto e da realidade da sua ou das suas crianças. O Perrault, então, traz uma literatura pedagógica muito própria a ironizar um pouco de desprezo às relações do credo popular, mas também ele coleta e recebe todo esse material de Fredo e disponibiliza isso em uma linguagem acessível, infantil. Dele, textos como Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, Cinderela, Bela Adormecida, ganham fama. Obviamente, Perrault era um nobre. Obviamente, Perrault era um burguês com acesso a diferentes informações. La Fontaine segue a mesma onda. Primeiro texto dele indo para adultos com a ideia de fazer humor. Segundo texto dele já focado, inspirado em Fontaine, eles são contemporâneos, trazendo aí contos para educar. Segundo o livro de La Fontaine, então, ele traz contos como A Cigarra e a Formiga, por exemplo. Pois é, eu espero muito ter introduzido você de uma maneira adequada à literatura infantil, entendendo assim suas origens. Pretendo fazer um outro vídeo apresentando um pouquinho como trabalhar com quem foi La Fontaine, um outro sobre Perrault, mas antes de tudo, a gente vai discutir muito bem a importância da literatura infantil e como trabalhar a literatura infantil em sala de aula. Até mais, tchau, tchau.